A partir de agora, o mundo imobiliário ganha um novo espaço. Todo sábado, 12:30, aqui na Jovem Pan News, você acompanha o programa Rumo Metropolitano. Assuntos do mundo imobiliário de Campinas e de toda a nossa região. Apresentação, Valdenê Amorim e Robson Cabral. Apoio, Rumo Imobiliária, intermediando confiança. 3 unidades em Campinas, Cambuí, Taquaral e Souzas. rumoimobiliaria.com.br. Muito bem, muito boa tarde a todos. Estamos começando aqui na Jovem Pan News para Campinas e toda a nossa região, Rumo Metropolitano, seu programa imobiliário, falando aqui a respeito do conjunto imobiliário de Campinas e toda a nossa região. E hoje nós temos aqui 2 convidados especiais que a apresentação vai ficar por conta do meu companheiro aqui, Robson Cabral. Boa tarde, Robson. Boa tarde, Valdenê. Boa tarde, ouvintes. Como bem você falou, Valdenê, nós temos hoje aqui o Carlos Corsini e o Caio Junqueira. São 2 pessoas que conhecem muito do mercado imobiliário, notadamente do mercado corporativo. Boa tarde, por favor, se apresente aos nossos ouvintes, Carlos e Caio. Boa tarde, senhores. Boa tarde a todos os ouvintes. Robson e Valdenê, muito obrigado pelo convite. É um prazer enorme estar aqui com vocês nesse programa de grande audiência. Boa tarde, Valdenê. Boa tarde, Robson. Boa tarde, ouvintes. É um prazer conversar com vocês hoje. Tá. Vamos seguir pela ordem de idade aqui, Carlos? Vamos lá. Então sobrou para mim, né? Tá bom. Mas vamos lá. Mais uma vez, muito obrigado. Eu acho que é muito importante nós termos espaço para poder divulgar essa pesquisa que nós desenvolvemos no mercado de Campinas. Como você colocou, Robson, eu já trabalho há um tempo nesse ramo corporativo de Campinas. Eu tinha uma empresa que fazia administração de propriedades, fazia gerenciamento de obra, fundada em 2013. Antes disso, eu cheguei a trabalhar no desenvolvimento de algumas lajes corporativas no Galeria e tive a oportunidade de ter contato com esse mercado, que é um mercado pujante, é um mercado que tem na região de Campinas muito espaço para crescer. Ô Carlos, eu queria saber de você o seguinte: o que levou vocês a fazer essa pesquisa de mercado corporativo? Veja, Valdenê, Campinas e Brasil de um modo geral, a gente é carente de informações, né? E a todo momento a gente acaba ouvindo que aquele mercado tá bom, aquele outro mercado tá bom, e a gente não tem informações sobre isso. Então, a nossa iniciativa em 2013, quando a gente fez a primeira pesquisa, e na época a gente era sócio da N2, nós fizemos com o objetivo de mostrar quais eram os alicerces do mercado corporativo de Campinas. Então é obter informação e divulgar a informação. Esse é o nosso principal motivo. E com isso, gerar conhecimento e de alguma maneira, atrair negócios para as nossas empresas. Tá certo. Carlos, como você falou, você é especialista, né? Você e o Caio na parte corporativa, né? Eu também tenho uma certa experiência no ramo, faz 35 anos que eu trabalho com isso, mas não de maneira específica no corporativo. Eu gosto muito dessa área, né? Que é uma área bastante objetiva, porém, ela depende demais da macroeconomia, né? Porque para morar, né? A pessoa casa, separa, cresce, vai mudar, é transferido, enfim. A parte residencial, mesmo a economia estando um pouco mais lenta, as coisas acontecem, né? E a corporativa, a parte corporativa de laje, a gente tem visto que as pequenas salas comerciais estão patinando ainda, né? Tem muita oferta, não sei se aqui tem muita oferta em Campinas ou que vai mudar esse negócio de pequeno espaço. Ou você ou o Caio, se quiser falar alguma coisa sobre essa questão das lajes, das salas pequenas, porque realmente toda a minha vida, quando eu comecei no ramo, falava em sala comercial, nossa, né? O sonho de todo investidor era ter sala comercial ali onde era o escritório de vocês antigamente, na Barão de Jaguara, né? Enfim, agora a coisa mudou um pouquinho. Se você puder falar pra gente o que você vê sobre salas, pequenos espaços. Bem, veja, como você bem colocou, o mercado corporativo, ele é um mercado objetivo no que se refere aos investidores buscarem uma renda e a emoção fica de lado. Então, o critério de avaliação de um bom negócio é dependente exclusivamente da renda que ele gera.
É claro que os atributos de localização são sempre importantes em qualquer negócio imobiliário, né? Mas a renda que aquele imóvel gera é o que é a alavanca de preço daquele imóvel. Campinas, durante muito tempo, não tinha esse mercado corporativo, ela era um mercado praticamente central, né? Cambuí, centro, e acho que o Galeria foi onde se inaugurou esses escritórios regionais. Na época se falava em vender um escritório na beira do mato, na beira da rodovia, e a gente acabou vendo que acabou tendo um desenvolvimento muito grande, né? E a gente foi percebendo que o mercado de Campinas também vem se transformando, e não é desde aquela época. Atualmente, pelos dados da pesquisa, a gente percebe claramente que o perfil dos prédios que estão entrando atualmente em Campinas é um perfil muito diferente do que entrou no passado. No caso de salas comerciais, salinhas que vem derrapando, isso foi um momento do mercado que tentou se aproveitar daquele boom imobiliário que houve em 2006, 2007, quando existiu aí um movimento grande de capital para o mercado, e aí era uma forma de você fazer um produto imobiliário que muita gente teve acesso. Porque laje corporativa, o mercado corporativo, muitas vezes é mais restrito, né? É mais restrito para investidores. E esse é um outro ponto, né? O mercado residencial, ele tem a obra residencial e obra que corporativa, elas são muito distintas, porque o residencial tem financiamento imobiliário institucional, enquanto que o corporativo não tem. Então, o investimento no... É uma ideia de iniciativa privada mesmo. Exatamente. Né? Então, acho que o mercado corporativo de Campinas, ele se formou, acho que na década de 80, 90, e ele vem sofrendo aí uma mudança grande para o perfil dos prédios, né? Em termos de tecnologia, em termos de prédios com grandes lajes, como a gente percebe lá próximo do Galeria. Mas é muito claro pelos dados dessa pesquisa, a gente vai divulgar isso e vocês vão ter acesso, que a gente está aí há uns 10 anos com o valor estagnado. Isso se deve um pouco a isso que você comentou, Robson, da gente ter tido uma situação onde as salas comerciais sofreram um pouco no começo, né? Os investidores não tiveram retorno, então pararam de investir. E, ao mesmo tempo, a macroeconomia do Brasil, que desde 2013 não vem crescendo, né? Então, a expansão da macroeconomia que faz a ocupação desses escritórios acontecer. Sem dúvida. Bom, aqui no Rumo Metropolitano da Jovem Pan News para Campinas e toda a nossa região, nós falamos de um assunto hoje, um pouco diferenciado aí do mercado imobiliário, né? Falando a respeito de uma pesquisa de mercado corporativo. Eu queria saber do Caio Junqueira se nessa pesquisa, finalizada a pesquisa, se ela trouxe alguma surpresa para vocês. Na verdade, a gente vem acompanhando, Valdinei, a gente lançou essa primeira pesquisa pela Real Estate em 2020, onde a gente fez uma análise do mercado em plena pandemia. E foi uma surpresa porque o mercado ele teve uma resposta positiva, né? A gente terminou o ano de 2020 em plena pandemia, onde todos estavam receosos com esse mercado em relação à entrega de salas, a renegociação, e a gente percebeu que o mercado de vacância ele diminuiu e ele manteve um preço similar a 2019. E desde então ele tem recuperado, mesmo com essa crescente ou essa ideia de modelo de trabalho home office ou parcial. A surpresa que a gente teve agora nessa nova pesquisa é que hoje o mercado corporativo de 2023, ele está no melhor ano dos últimos 10 anos. Ou seja, ele está com o valor pedido, considerando a nossa primeira pesquisa em 2013, maior, né, do valor de locação, e a vacância dele está, uma taxa de vacância, né, ou seja, a quantidade de metro quadrado que está disponível para aluguel, ela é menor do que 2013. Então a gente percebe que o mercado está pronto para essa recuperação, que o mercado residencial teve no começo da pandemia, no final de 2019 e 2020, ele teve um crescimento muito grande, o mercado residencial, e o corporativo ele sofreu um pouco esse atraso justamente por causa da pandemia. Mas ele já mostrava que estava pronto para esse crescimento, pronto para essa recuperação. Então a gente percebe que, mesmo depois de todos esses obstáculos que nós tivemos nos últimos anos, o mercado está pronto para esse crescimento e pronto para esse investimento e ocupação como teve no... Só fazer um comentário, Caio, assim, deu para desconfiar um pouco,
apesar de não ter feito a pesquisa, quando a Brookfield, que é uma gigante do mercado imobiliário, começou a adquirir lajes da Faria Lima no finalzinho ainda da pandemia, tinha gente ainda gripado ainda, e a Brookfield começou a comprar lajes. Eles falaram, pô, peraí, tá todo mundo falando em home office e essa empresa, por quê? Que eles estão enxergando que a gente não tá vendo, né? E aí tá acontecendo, né? O home office aqui no Brasil, não sei se é porque nós somos latinos, não gosta muito de ficar longe um do outro, né? Mas eu sou mais caloroso, mas as lajes... né? A gente percebe, Robson, que em São Paulo, principalmente, e isso afetou um pouco o mercado de Campinas, a gente viu que teve um movimento, pode dizer, precipitado de grandes empresas como Microsoft, como Google, que entregou salas ou lajes e prédios, considerando esse modelo home office, e algumas empresas foram, que a gente considera como efeito manada. Acho que foram atrás dos bancos, né? Exato. Os bancos que foram os precursores de fechar as agências, colocar o pessoal em home. E esses investidores, ou esses grandes fundos, a gente percebia que, mesmo no auge da pandemia, eles estavam investindo no mercado imobiliário corporativo. Por quê? Eles percebiam que, no futuro, esse efeito poderia voltar, ou essa ocupação poderia voltar, e era o momento ideal para investir, considerando toda essa crise e toda essa desconfiança. O mercado aqui em Campinas, ele permaneceu, a gente teve pouca entrega de salas, e aí, como você comentou anteriormente, o mercado de salas comerciais, ele sofre mais pelo perfil do negócio que é ocupante e também pelo perfil do investidor, né? Às vezes ele acaba negociando mais ou acaba sendo um pouco mais suscetível a alguma crise econômica. O investidor de laje corporativa, ele renegociou, ele fez uma negociação que fosse interessante para ambas as partes, e a empresa também identificou que uma possível entrega de sala, a reocupação no futuro seria mais custosa do que negociar e permanecer e adaptar esse modelo de ocupação para que pudesse comportar essa metragem que eles já tinham. Muito bem, aqui na Jovem Pan News nós estamos com o Rumo Metropolitano, hoje recebendo Carlos Corsini e Caio Junqueira. Corsini, eu queria saber de você o seguinte, o ouvinte nesse momento está indo para casa, nosso programa começa 12:30 e vai para o almoço junto com a família, ou vai sair, mas está ouvindo no carro, porque a audiência de rádio hoje ela é muito grande no carro. Aí ele fica em dúvida aqui e naturalmente que vocês fizeram uma pesquisa e eu queria saber do aconselhamento ou da indicação que você dá. Se ele quiser investir hoje no mercado corporativo, a tendência é de crescimento? Veja, é muito difícil a gente colocar tendência no Brasil, né? A gente tem surpresas a cada momento, mas eu acho que mais uma vez, com dados a gente consegue projetar e começar, pelo menos, identificar algumas oportunidades. Na pesquisa a gente tem alguns slides que a gente mostra claramente que o mercado residencial já sofreu uma expansão nesses últimos anos, por conta da pandemia mesmo, por conta do efeito da pandemia. E, por outro lado, o mercado corporativo, por conta da crise que ele teve em 2013 e acompanhou. E quando ele começou a recuperar junto com o residencial, veio a pandemia que derrubou o mercado corporativo. Então, ele acabou sofrendo, não teve o aquecimento que o mercado residencial teve. E, por sua vez, ele está sofrendo pressões do mercado inflacionário. Hoje em dia, para você construir um prédio, você não consegue construir pelo valor de locação ou valor de preço de venda dos prédios já prontos, por conta do esgotamento que a crise causou nesses proprietários. Então, existe uma oportunidade de mercado hoje. As pessoas que querem entrar no mercado imobiliário, sem dúvida, eu falo que o mercado imobiliário corporativo é um mercado que tende a crescer mais do que o residencial, por conta dele estar vivendo, no momento do ciclo do mercado, um momento de recuperação. Então, depois da recuperação, você tem a expansão e o excesso de oferta, e depois volta a recessão. Dentro desse ciclo, nós nos encontramos hoje no corporativo, no período de recuperação, e, portanto, a gente vai sofrer uma expansão mais para frente. Muito bem, estamos recebendo hoje na Jovem Pan News, no Rumo Metropolitano, Carlos Corsini e também o Caio Junqueira, falando a respeito de uma pesquisa de mercado do corporativo para a cidade de Campinas. Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos aqui na Jovem Pan News Campinas.
Estamos apresentando Rumo Metropolitano. Assuntos do mundo imobiliário de Campinas e toda a nossa região. Apoio Rumo Imobiliária, intermediando confiança. Muito bem, estamos de volta com o Rumo Metropolitano, hoje recebendo aqui o Carlos Corsini e também o Caio Junqueira, falando a respeito de uma pesquisa de mercado voltada para o mundo corporativo. Tá. O Caio vem daqui a pouco. Robson. Bom, nós acho que não comentamos, né? Vocês hoje estão na WIT e cuidam da parte do real estate, correto? Isso. A WIT é uma empresa mais ampla, né? Isso, nós somos um braço imobiliário de uma empresa de gestão patrimonial, que é Wealth Investment Trust, WIT. Somos uma empresa que está localizada em municípios como Campinas, Ribeirão Preto, Rio Preto, Jundiaí, Bauru. Nós temos o foco de fazer gestão patrimonial de pessoas com recursos nesse interior do estado de São Paulo. E o nosso objetivo realmente também em trazer essa pesquisa para esses públicos, esses clientes, é para justamente eles terem acesso às informações e projetarem melhor os seus investimentos. Mas como é que fica o cabo de guerra com o pessoal do mercado financeiro na empresa, hein? Isso Você é o muito patinho difícil. feio lá? Isso é muito difícil. Eu sou o patinho feio. Você matou, Robson. Eu acho que eu tenho uma dinâmica de tempo de investimento e retorno muito diferente do financeiro. Mas como a WIT tem um interesse de ser uma gestora patrimonial ampla, ela tem que oferecer... Tem a solidez também, né? Exatamente. E nós vivemos numa cultura luso brasileira. É tijolo, né? Um tijolo. Então, todo grande investidor de recursos tem também o seu imóvel, precisa de uma orientação. Então, essa atuação da WIT nessa área é muito importante para complementar os serviços dela. Muito bem, deixa eu fazer uma pergunta aqui para o Caio Junqueira a respeito dessa pesquisa de mercado corporativo. Se vocês focaram única e exclusivamente na cidade de Campinas ou se envolve outras cidades aí do interior de São Paulo? Não, a gente focou exclusivamente na cidade de Campinas, né? Campinas aqui em questão da região metropolitana, ela é o principal player no mercado imobiliário corporativo. A gente percebe que cidades como Valinhos, até mesmo Paulínia, tem uma outra prédio corporativo, mas eles não têm a mesma relevância que o mercado de Campinas tem. Então, o nosso foco foi especificamente na cidade de Campinas, mas o nosso objetivo como WIT e como desenvolvimento de mercado é a gente expandir essa pesquisa para o mercado no interior também. O mercado das capitais como São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte, eles são... bastante explorados e tem uma pesquisa ampla também por outras empresas, só que o mercado no interior ele não tem essa mesma análise, essa mesma lupa para entender como esse mercado tá evoluindo. Bom, então vamos a ela? Vamos lá. Eu acho que pontos importantes aí para serem destacados, né? A gente mapeou 9 regiões de Campinas. Nessas 9 regiões nós destacamos 71 edifícios corporativos, um total de 548 mil metros de estoque. Qual período, Corsini? Desculpa. Nós fizemos um mapeamento desse ano de 2023, mas como eu disse, né, Robson, a gente tem esses dados desde 2013, então a gente traz... 10 anos aí, legal. A gente já traz desde 2013 o acompanhamento de volume de estoque, número de edifícios, taxa de vacância, valor médio pedido, e o valor dos condomínios e IPTU. Então, a pesquisa ela mapeia nessas 9 regiões essas informações, o que dá para os investidores uma visão muito clara de como está o mercado. E dessas regiões, vale destacar todas elas como Alphaville, Anhanguera, Parque Tecnológico, que é ali o Ciatec, né, onde você tem alguns edifícios importantes. Sim. Cambuí, Nova Campinas nós estamos sofrendo lá uma ocupação grande de casas que também vão daqui a pouco começar a exigir da gente o acompanhamento desse estoque, porque as casas estão sendo transformadas em escritório, então isso é uma concorrência grande para as lajes e prédios. Nós temos a rodovia Dom Pedro como um maior volume de estoque hoje, então a rodovia Dom Pedro abrange
toda a rodovia Dom Pedro e alguns pedaços ali quase perto do Alphaville, para a gente poder acompanhar alguns empreendimentos importantes. A Norte-Sul como também um eixo importante de prédios, né, onde você tem prédios corporativos de alto padrão também importantes. Guanabara como um bairro crescente. O aeroporto tem um edifício especificamente que distorce um pouco a nossa pesquisa pelo preço do metro quadrado pedido, porque eles são salas muito pequenas e elevam muito o preço, mas ele está mapeado. E o centro como o segundo maior volume de estoque. Então, em termos de regiões, essas são as regiões mapeadas. E aí, um dos itens importantes dessa pesquisa é o acompanhamento de 2013 a 2023 do metro quadrado pedido Campinas e o metro quadrado pedido de São Paulo, vacância atual de Campinas e vacância atual de São Paulo e o volume de estoque desses dois mercados. E esse gráfico, ele é um gráfico interessante porque você acompanha claramente o que aconteceu em termos de evolução de prédios nessas duas cidades. São Paulo é quase 10 vezes maior do que Campinas, chega a ser 10 vezes maior que Campinas. Certo. E o preço do metro quadrado lá é mais que o dobro, o preço médio pedido. Agora, é interessante que mostra uma resiliência muito grande no mercado de Campinas. Campinas não sofreu a perda de metro quadrado, do preço do metro quadrado, como São Paulo sofreu por conta da pandemia e por conta dessa crise do mercado corporativo que vem acompanhando aí esses últimos anos. Talvez seja, mal comparando, um transatlântico com uma lancha, né? São Paulo é um transatlântico que, né, qualquer mudança, né, para você acelerar demora, para brecar demora. Exato. Campinas conseguiu reagir mais rápido com a lancha aqui. Né? Dessa forma, talvez. Eu acho que Campinas também, por ter um estoque menor, sofre uma influência talvez menor desses efeitos, né? E o fato de estar próximo de São Paulo tem um lado positivo e um lado negativo, que a gente acaba sendo também sempre, quando se fala em fazer negócios, São Paulo está muito próximo, né? Então, às vezes, as coisas vão para São Paulo e não ficam em Campinas. Sim, sem dúvida. Muito bem, aqui na Jovem Pan News Campinas, nós estamos com o Rumo Metropolitano, hoje recebendo o Carlos Corsini e também o Caio Junqueira. O Corsini citou agora há pouco, e eu quero fazer essa pergunta para o Caio Junqueira, a respeito do centro de Campinas. A gente tem sentido que a intenção da prefeitura é de dar uma nova força, uma nova cara para o centro de Campinas. No que diz respeito ao corporativo, ela vai por esse caminho também? Vocês sentem que ela vai dar um prestígio para o mundo corporativo no centro de Campinas? Veja, Valdenir, nos próximos 2 anos a gente fez um mapeamento e o centro ele não tem entrega prevista de prédios corporativos. Então, quando a gente considera um projeto imobiliário, uma incorporação imobiliária, são planejamentos de 3 até 5 anos, dependendo da aprovação do projeto. Então, a gente sempre mapeia o que pode entrar nos próximos anos, que já está aprovado, é um projeto que já está em desenvolvimento, que isso daí, ele norteia o que vai ser entregue, o que vai impactar no mercado a curto prazo, considerando 1 ano. E o centro, ele não contempla. O centro, hoje, ele tem um estoque, que é um estoque de prédios mais antigos e, consideravelmente, de salas comerciais. A gente tem poucos prédios que tem uma laje um pouco maior. O destaque dele é aquele prédio na Aquidabã, que é um prédio que é ocupado pela Caixa hoje. Sim. Mas, desconsiderando esse prédio, ele tem um estoque muito antigo de prédios, salas comerciais, de 40 a 60 metros quadrados. Então, mesmo essa revitalização e esse plano diretor da prefeitura, a gente percebe que o centro no meio corporativo ele não está contemplado. Uma outra região que a gente percebe que tem uma expansão grande é a Norte-Sul. A Norte-Sul ela teve entregas recentes e tem entrega prevista para os próximos anos, que acabou se transformando numa Faria Lima campineira, né? Então, Sim. Os maiores prédios corporativos e as principais empresas, elas ocupam tanto a região da Norte-Sul como o Complexo Galeria, como o principal estoque de mercado corporativo de Campinas. O Corsini, a tendência que a gente nota aí do crescimento no que diz respeito a residências, a prédios de apartamentos, na Nova Campinas. Tem essa tendência também na Nova Campinas, do corporativo também ou não?
Olha, Nova Campinas teve um movimento muito grande de casas que viraram escritórios. Então, isso, sem dúvida, é um ambiente, é um bairro que vai ter uma evolução em termos de ocupação de escritórios. Hoje ele tem lá previsto para o próximo ano um estoque de mais ou menos 8 a 9 mil metros de área para entrar, de prédio. E o que eu vejo é efetivamente pouca gente olhando prédios, porque Nova Campinas tem um potencial construtivo menor, né, do que o Cambuí. Então, Nova Campinas eu acho que vai continuar sofrendo essa transformação de residencial para comercial nas casas. Agora, o centro, aproveitando até um pouco isso que você comentou, Valdenei, eu acho que o centro é uma área que vai ter uma expansão muito grande no residencial. E a partir do momento que o residencial passa a ocupar o centro, aí ele chama também o corporativo. Nesse momento, infelizmente, o centro está focado mais no residencial. Seria mais a longo prazo, é isso? É a longo prazo. Tá tendo muita expectativa. A gente participou de uma reunião na prefeitura sexta-feira agora, por causa do trem, né, intercidades, que agora teve a propaganda do governo estadual, que vai sair ali onde é a estação de trem da Campos Sales, né? Andrade Neves. Então eles vão ter algo muito bom que o Furcolim fez lá, um projeto. Então realmente acho que a partir dali... Ali no início da Andrade Neves, não é isso? Isso, Campos Sales. Então, de fato, mas foi como o Caio falou, acho que daqui a pouco ainda tem um pouco de sala comercial lá, de oferta, né? Então, o centro, o pessoal corporativo hoje é mais fácil você entender isso próximo à galeria, região do Dom Pedro, né? Isso. Tá tendo uma movimentação muito grande ali. Shopping Iguatemi, né? Que Shopping tem Iguatemi. Projeto grande a ser desenvolvido. Sim. Então, possivelmente ali, a gente não conseguiu mapear ainda esse estoque para quando ele vai ser entregue, mas possivelmente vai ser importante para a região esse desenvolvimento lá do Iguatemi. Sem dúvida. Valdenei, você que gosta muito de colocar um pouco de esporte junto da nossa... Quer aproveitar o Corsini, que é Ponte Pretão? Eu vou aproveitar, porque o Carlos Corsini, ele é filho do doutor Antônio Carlos Corsini, que teve uma participação muito grande na diretoria da Ponte Preta, chegando até a se tornar presidente da Ponte Preta. Tem uma história ligada aí com a Associação Atlética Ponte Preta. Isso daí tá na família, tá no sangue? Como é que é, Corsini? Tá no sangue, hein? Isso vou te falar. Meu pai era um apaixonado pela Ponte Preta e ele foi torcedor porque ele veio para Campinas estudar na primeira turma de medicina da Unicamp e foi curioso que ele foi um jogo que o Guarani roubou de um time que meu pai é dessa região, que é Batatais. Parece que é um jogo que o Guarani ia subir para a Série B, eu não sei, é uma decisão entre Guarani e Batatais. Isso, é famosa esse jogo. E aí, quando meu pai veio para Campinas, meu avô falou: se você for para Campinas, você trate de torcer para Ponte Preta. E aí ele virou um apaixonado pela Ponte Preta e fez carreira lá, todo o conselho. Foi presidente do conselho e foi presidente do clube também. Sim, né? Sim. Numa renúncia do Lauro Moraes, ele assumiu a presidência e ficou lá um tempo, até que ele veio a falecer, mas foi uma época muito interessante. A Ponte foi bem colocada no momento que ele foi presidente. Na época era o Jorge Mendonça, Edson Abobrão, Toninho. Eu lembro daquele time porque eu via bastante com ele no campo e era muito gostoso. Outra época, né? Pois não, Robson. Ô Caio, essa pesquisa que vocês desenvolveram contempla também o mercado imobiliário residencial? Chegaram a fazer algum tipo de contraponto, não? Não fizemos, a gente faz uma análise em relação de momento de mercado, né, da evolução do ciclo, mas ela é exclusivamente no mercado corporativo. Como o Corsini comentou, a gente está mapeando também essas casas residenciais. Estão se transformando, transformando, mas isso é uma análise que demanda um estudo um pouco mais aprofundado, porque ela não segue um certo padrão, essas casas foram modificadas, então a gente tem que analisar essa região, principalmente da Nova Campinas, com um olhar um pouco mais crítico, que não são comparáveis com os prédios corporativos, sem dúvida, apesar de serem concorrentes.
O braço da WIT Real Estate, ela começou no Guanabara, efetivamente, né? Um empreendimento que terminou agora. Conta pra gente ali, perto do Barão Tapura, Pão de Açúcar, Liceu. Isso, exatamente. Nós, quando eu fiquei sócio da WIT, a gente resolveu fazer um investimento num prédio que estava parado, de uma construtora ali na região, Sim. próximo ao Liceu. E foi uma oportunidade, nós compramos aquele edifício, aquela estrutura e eu estive lá conhecendo, ficou muito bom. Hein? Acabamos de entregar o prédio, é um prédio de 3.400 metros, 100 vagas, com salas de 80, 90 metros. Eu acho que é um público ali para a região, o nosso público ali é basicamente médicos, clínicas de estética, dentistas. A gente acredita muito naquela região, é um prédio que tem uma vista para o Liceu maravilhosa. Sim. Então, a gente fez um acabamento diferenciado, tudo indica que vai ser ocupado rapidamente. E está atingindo quanto metro quadrado da locação? Hoje a gente fala em R$70 o metro. E hoje o topo da locação corporativa está quanto? Está R$100 o metro hoje? Ainda não, em termos de não, né? metro quadrado pedido, nós ainda não conseguimos atingir o 100. A gente trabalha com 95 como preço máximo. Esse preço máximo está sendo pedido no Galeria e na Norte Sul. Agora, você tem contratos antigos que estão superando o 100. Então você vê claramente que o mercado acabou tendo essa retenção de preço por conta da crise e que agora eu acredito que nos próximos anos, com o custo do metro quadrado subindo de construção, vai fazer com que esses preços subam. Vai refletir daqui para frente. E vai ser refletido daqui para frente. Muito bem, aqui no Rumo Metropolitano da Jovem Pan News Campinas, nós recebemos com muito prazer hoje o Carlos Corsini e também o Caio Junqueira falando a respeito dessa pesquisa voltada completamente para o mercado corporativo. Junqueira, um grande abraço. Muito obrigado pela sua participação aqui na nossa programação. Eu que agradeço, Valdinei, eu que agradeço, Robson. Boa tarde, ouvintes. Corsini, prazer imenso conhecê-lo, viu? Que o seu pai, eu acompanhei um pouco da história pela minha ligação com o futebol de Campinas. Então, quero agradecer muito a sua participação e não vai faltar oportunidade, naturalmente, para a gente tê-los aqui de volta. Obrigado, Valdinei. Obrigado, Robson. Muito importante esse espaço para nós divulgarmos ações como esta e para o mercado de um modo geral. Mais uma vez, obrigado. Ok, um abraço a todos. Robson, até sábado, então, 12:30. Combinado, Valdinei. Um abraço. Um novo Rumo Metropolitano aqui na Jovem Pan News Campinas. Você ouviu na Jovem Pan News Campinas, Rumo Metropolitano. Apoio Rumo Imobiliária, intermediando confiança. rumoimobiliaria.com.br